Veja no ICL Notícias, segunda edição. Lula fala e o mercado especula. O presidente diz que a alta do dólar é jogo contra o real. Não é normal o que está acontecendo. Volta a criticar o presidente do Banco Central. Ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. E defende zerar impostos para a carne como o frango. Que a carne é a carne que o povo consome. Extrema-direita raivosa. Prestes a desembarcar no Brasil, presidente argentino Javier Milei provoca e xinga Lula nas redes sociais. Candidatura em xeque. Aumenta a pressão para que Joe Biden desista de corrida presidencial contra Trump. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nesta terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Eu aqui estou estreando em julho, né? Nosso mês de julho. Chegamos à metade do ano com muita notícia. Meninos, boa noite, Chico Sá. Boa noite, Boa Rodrigo. noite, Gabi, Chico. Boa noite a todas e todos nesse 2 de julho, dia da independência da Bahia. Viva a Bahia! Viva a Bahia! Viva a Bahia! Data importantíssima. Porque 7 de setembro, né, a independência, mas os portugueses que resistiam foram para a Bahia, continuaram resistindo ali, e lá houve uma guerra nacional, né, pela independência, que durou um pouco mais, com a presença de mulheres, né, Joana Angélica, Maria Quitéria. Maria Quitéria e tal. E ali foi a hora que os portugueses foram expulsos mesmo, é a hora que consolida a independência do Brasil, né? A independência brasileira, é isso aí, Gabi. Viva a Bahia! Excelente lembrança a gente trazer aqui, né? E exaltar a Bahia, tão forte aqui no nosso país. Inclusive, eu estou dando boa noite para quem está nos assistindo nos canais. Sempre bom lembrar que agora toda a nossa programação do ICL Notícias, desde o Desperta, às 7 horas da manhã, até o final do dia, até o ICL Notícias segunda edição, depende, né? Tem dias que tem espiritualidade de nação, né? Então, até a nossa última programação, a gente está sendo transmitido também pela Pop TV do Rio Grande do Sul. Então, olha que coisa boa, gente. Já corremos para outra revolução, para Farroupilha. Para Farroupilha, pelos canais 23.1 em Porto Alegre, canal 45 em Sobradinho. Então, meu beijo especial para Pop TV do Rio Grande do Sul, que agora bacana entra para a nossa comunidade. Mais uma TV, que legal. Bom demais, a gente está chegando, hein? Estamos chegando. Vamos trazer alguns destaques de hoje. A gente já viu na voz do nosso querido PH Mota, na nossa abertura, na nossa escalada. A gente vai falar mais uma vez sobre Lula, sobre as declarações. O dólar vem subindo e as declarações do presidente Lula a respeito do presidente do Banco Central também continuam fortemente. Guilherme Amado vem falar com a gente sobre isso e ao longo do programa a gente vai explicar o que tudo isso tem, o que tem a ver uma coisa com a outra, é causa e consequência, não é? Especulação, tudo isso a gente vai tratar aqui. Quem vem conversar com a gente hoje também, você que estava com saudades dele no ICL Notícias segunda edição, professor Castro Rocha, sempre brilhante, vai trazer as análises dele sobre a extrema-direita, sobre Javier Milei, ele que tirou o dia para falar mal do presidente Lula, da indireta, da direta também no Twitter, né, Chico Sá? Tá chegando essa turma toda em Santa Catarina, mais precisamente no balneário de Camboriú, né, para ali maquinar as novas travessuras da extrema-direita. Então, boa coisa para o povo não sai, mas sai muita coisa perigosa. Muito bem, e você também vai começar por aí, Vou começar, né, por aí. Eles estão chegando, né? Não tem essa história. Eles estão chegando. Eles, os representantes da extrema-direita no mundo, né? O Javier Milei é hoje o representante mais poderoso dessa extrema-direita na América Latina. Depois que o bolsonarismo deixou o poder, o país que tem um governo de extrema-direita com mais peso na América Latina é a Argentina. Nossos vizinhos aqui com o Javier Milei, que hoje atacou pesadamente o presidente Lula. Não é novidade, já havia atacado na campanha eleitoral na Argentina, quando tomou posse, só não atacou quando ele precisou do gás, para não faltar gás lá na Argentina, aí ele saiu correndo pedindo gás aqui para o Brasil. E o Lula
entendeu que era uma questão de Estado, não era uma questão de Lula contra Milei, e forneceu gás para que a Argentina não ficasse sem gás. Mas o Javier Milei já avisou que não vai à cúpula do Mercosul, que deve acontecer semana que vem no Paraguai, não vai, que reúne os presidentes do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, não vai à cúpula do Mercosul, mas vem para o Brasil, para Santa Catarina, para Camboriú, como adiantaram Chico e Gabi, participar desse convescote da extrema-direita, desse encontro internacional de um organismo chamado CEPAC. E aí já estão espalhando por aí os cartazes, os cards na internet, com a vinda do Javier Milei, convidado de honra da extrema-direita. Então, por que ele está atacando o Lula? Para fazer um esquenta. Ele está esquentando a participação dele na CEPAC, nesse encontro que acontece em Camboriú. E a gente vai tratar mais à frente com o professor Castro Rocha sobre essa articulação da extrema-direita, mas aqui, nesse começo do programa, eu queria chamar a atenção para um ponto. O Milei atacou o Lula de várias formas, porque ele sabe que atacar o Lula chama a atenção e com isso ele se cacifa, chama mais público para acompanhá-lo, ele vai ser uma estrela lá no encontro de Camboriú. Mas por que ele atacou? Para aquecer o encontro. E de que maneira que ele atacou? A expressão que ele usou contra o Lula. Vamos colocar aqui o post, o que foi que o Milei falou em relação ao Lula. Olha isso, eu vou me concentrar aqui na primeira frase. Chamou o Lula de o perfeito dinossauro idiota. Perfeito idiota latino-americano. A direita costuma usar esta frase para se referir à turma mais à esquerda, né? É. O perfeito idiota latino-americano. Mas ele fez questão de colocar um dinossauro aqui no meio, para ressaltar a idade do Lula. Então, é uma estratégia calculada. Depois ele fez vários outros ataques, falou da Bolívia, xingou o Lula, enfim, disse que ele é corrupto, esteve preso, é comunista, vai chamar o Lula de comunista a essa altura. Mas o que me interessa mais é isso aqui, o dinossauro. Por que o Milei falou isso? Porque eles já estão ecoando a estratégia usada nos Estados Unidos e lá tem uma base real, porque o Biden está com dificuldades, é um homem de mais de 80, aqui o Lula tem um pouco menos de 80 e está numa forma física muito melhor do que a do Biden. Não é a questão da idade em si, né? Mas, como lá nos Estados Unidos essa questão acabou virando central e o Biden pode ser obrigado a desistir, eles começam a usar, a direita começa a usar isso aqui no Brasil para testar esse tema, para ver se isso desgasta o Lula, se cria dúvidas, porque eles sabem que o adversário mais difícil em 2026 seria o Lula. O Lula, estando no poder, fazendo um governo de razoável para bom na economia, o Lula é muito difícil de bater em 2026. Então, começam a criar dúvidas, não tanto sobre o governo em si, mas sobre a figura. Será que ele dá conta de mais um governo? É um dinossauro. O Milei, então, está ajudando a vender esta ideia. Depois nós vamos falar dos outros xingamentos, dos outros ataques, de que maneira que ele atacou o Lula. Mas para mim interessa muito esse ponto, porque é parte da estratégia e mostra como a extrema-direita está atuando de maneira coordenada no mundo. Ontem a gente citou aqui, a Gabi não estava aqui com a gente, mas a gente falou sobre a prisão do Steve Bannon. O Steve Bannon é um articulador dessa estratégia de fazer o combate ideológico e às vezes repetir as mesmas frases em várias partes do mundo. E o que é interessante a gente notar? Esse discurso de renovação. A política tem muitos velhos, tem muitas lideranças antigas, precisamos renovar. A gente ouve falar isso até na esquerda. Eu sempre me arrepio um pouco quando eu ouço isso, porque esse discurso da renovação às vezes cai no vazio completo. Renovação para quê? Com quem? Com que programa? Eu prefiro um velho ou um homem de meia idade, uma mulher de meia idade, uma mulher mais velha, que saiba bem o que está fazendo, do que um jovem que usa essa história da renovação sem embasamento. É claro que nós precisamos sempre trazer gente nova para a política, para a ação na sociedade, para tudo. Claro que precisamos, né? E trazer questões novas. Isso é ótimo, sempre. Mas cautela com esse discurso vazio da renovação, porque no Brasil tem muita gente renovando a política. Quem está renovando a política? O Nicolas Ferreira é renovação na política? O Kim Kataguiri, o MBL, esses deputados novos que usam as redes sociais, isso é renovação? Porque esse discurso de que
O Lula é velho, a esquerda é velha. Quem que é novo? Os fascistas são novos? E olha, Chico e Gabi, eu fui dar uma olhada. Nos anos 20, lá no século 20, houve um movimento poético, estético, chamado futurismo. O Marinetti lançou até um manifesto futurista. E sabe o que era esse manifesto? Louvar a velocidade, a renovação, a tecnologia, dizer adeus ao mundo antigo, em nome do quê? Do fascismo. O futurismo era amigo do fascismo, era o braço cultural, em boa medida, do fascismo. Então, não é a primeira vez que isso acontece na história. Depois eu vou até perguntar para o Castro Rocha, porque ele é especializado também em literatura, se esse paralelo, né, entre futurismo, essa coisa da renovação, da velocidade, vale até a pena a gente pegar qualquer dia um manifesto futurista e reler as coisas que eles falavam, o endeusamento da velocidade e da guerra, da violência, inclusive. Dizia que o Marinetti, né, que era o principal ideólogo do futurismo, era um poeta também, e dizia, não, porque o mundo foi dominado por essa estética um pouco assim, sonhadora, o que nós precisamos é de velocidade, de violência, de guerra, para eliminar o que não presta mais. Eu me lembro tanto do Bolsonaro dizendo que precisava destruir no Brasil antes de criar qualquer coisa. Então, é uma direita que destrói em nome da renovação. E aí ataca os setores progressistas, democráticos, dizendo que são velhos. Vamos enterrar a política velha. E vamos trazer o quê no lugar? Isso, o Milei, esse discurso perigoso, extremista. Eu prefiro um humanismo tradicional, algumas lideranças até, sim, velhas, que tragam gente nova junto, mas que tragam também a tradição humanista. Prefiro isso do que essa renovação deslocada, perigosa, que o Milei representa no mundo. Falando em renovação, lá na França, por exemplo, quem é que está à frente do bloco de direita que saiu vitorioso no domingo e que concorre de novo agora no segundo turno das eleições parlamentares? A líder principal é Marine Le Pen, mas ela tem ao lado dela, como a principal liderança desta bancada da extrema-direita francesa, um jovem de pouco mais de 30 anos, que atua nas redes sociais. Essa é a Marine Le Pen. Mas esse jovem que atua ao lado dela, o Bardella, e que é apontado como possível primeiro-ministro, se a extrema-direita confirmar a vitória no próximo domingo. Um jovem, renovação total. Desconhecido. 3 anos atrás ninguém sabia quem era. Atuou nas redes sociais. Então, a direita capturou esse discurso, né? E tenta transformar os adversários no velho que precisa ser superado. Então, cuidado com isso, a gente tem que ficar atento, né? E tem que combater. Tem que combater esse discurso, essa ideia de renovação desse jeito, né? Isso aí não engana ninguém mais. Mas tem criado, não pela renovação em si, pelo mal-estar que o mundo vive, né, econômico principalmente, e pelo uso das tecnologias, a extrema-direita aprendeu a usar isso de maneira muito forte, tem criado essa onda e essa construção de rostos novos, gente que não é da política, o Milei não é político, esse daqui da França não é político, é novidade, e assim vai, né? O mundo já experimentou isso outras vezes e terminou muito mal. Aqui mesmo no Brasil, o Collor foi um pouco isso, nessa tentativa de um homem novo, que usava o cabelo todo, né, arrumado para trás, assim, uma pinta de playboy, de novidade, fora da política. E também muito ligado à velocidade. Lembra? Andava nos caças, tinha toda uma construção de imagem toda em cima da velocidade. Foi o primeiro a usar jet ski lá no Lago Paranoá. Jet ski, os caças da FAB, ele construiu toda a ideia em cima da modernidade e velocidade, essa mesma cartilha. Então, a direita sempre usou isso. O Bolsonaro recuperou isso nas motocicletas. Sim. Essa coisa da velocidade também, da tecnologia, né? Do motor roncando, o motor que traz, assim, uma certa, para eles, né? Uma certa virilidade, né? Para eles, né? Então, isso tudo também não é novo, está sendo reciclado agora por essa extrema-direita que cresce. A gente tem outros, né? Outros trechos do Milei atacando o Lula, além desse chamando o Lula de dinossauro,
né? A gente separou aqui, na verdade, é uma matéria do UOL que resume a postagem do Javier Milei. Ele chamou, como a gente já disse, o Lula de o perfeito dinossauro idiota e depois fez algumas referências à Bolívia. Diz que ele não se posicionou sobre a Bolívia, o Lula sim, mas é o Lula que está errado. Vamos para a próxima tela aqui, né? Ele também acusou o presidente brasileiro de interferência na eleição presidencial argentina, quando o libertário superou o candidato governista Sérgio Massa. Massa e o antecessor de Milei, o Alberto Fernandes, eram próximos a Lula, né? O líder argentino também voltou a desqualificar Lula por sua prisão, chamando o chefe do executivo brasileiro de comunista, como se fosse um xingamento. Meu Deus. Esse é o Milei. E tem mais um trechinho aqui. Vamos para o último trecho aqui dessa matéria. Esse aqui já foi o último, né? As trocas de farpa entre Milei e Lula têm sido frequentes desde a campanha. Milei chegou a enviar uma carta ao governo brasileiro em busca de amenizar as tensões, convidou Lula para sua cerimônia de posse, mas o presidente brasileiro não compareceu. O Palácio do Planalto afirmou que não comentará as declarações de Milei, enquanto o Ministério das Relações Exteriores não respondeu a um pedido de comentário. Então, o Lula está deixando o Milei aí no vazio, até porque o que o Milei quer é fazer barulho e esquentar a participação dele nesse encontro lá em Santa Catarina, como a gente já falou. Gabi? Muito bem. Quero fazer aqui uma ressalva, porque o William De Luca, nosso catarinense, disse: olha só, Balneário Camboriú e Camboriú não são a mesma cidade, senão o pessoal de Camboriú fica chateado. Vamos o evento vai ser em Balneário Camboriú. E tem Camboriú e tem Balneário Camboriú. Isso, dia 6 e 7 de julho, em Balneário Qual é o da sarna, que está dando uma sarna miserável lá agora? Tem isso também? Tem. O De Luca vai nos responder logo mais. Então tá, vou esperar essa informação. Não, os sarmentos são esses do balneário. Eu acho que não quiseram, usaram muito ivermectina e tal durante a pandemia. E agora está tendo sarna lá pelo excesso, né? Usaram demais, eu não sei bem o que aconteceu. Mais de 120 casos, é isso mesmo, é Balneário Camboriú. Mas sempre ressalto, tem uma esquerda valiosa nesses lugares. A gente falou ontem disso. É minoria, mas é sempre muito valiosa e muito guerreira. Porque enfrentar lá é mais difícil que enfrentar aqui. Verdade. Ontem a gente falou disso, Gabi. Até, eu não sei se o William viu, porque a gente lembrou, falou, o pessoal de Santa Catarina fica chateado, porque eles têm lá 30%, 35% de votos progressistas. E é isso, né? É difícil, você fica mais isolado, mais intimidado. Então, muito valor para quem nesses estados a se mantém. A resistência tem que ser ainda maior. Claro. Então, imagina ser um professor de escola pública em Santa Catarina nesse exato instante. Poxa. Sabe, a guerra que enfrenta. E tinha, porque lá no Despertar Empreendedor a gente encontrou um monte de... Verdade, vários... E professores, inclusive. E quando vinham falar, eu sou de Santa Catarina, quase se desculpando. Não tem que se desculpar de nada, né? Ao contrário, são muito mais guerreiros do que qualquer um. Isso aí. Muito bom esse Abre, a gente dando uma olhada na extrema-direita. Inclusive, você estava falando, Rodrigo, eu me lembrei do Jordan Bardella, que é um desses candidatos novos. Só Esse que eu citei aqui da França. Da extrema-direita. Eu mostrei aqui. Exatamente. Esse. Ele também tem essa mesma pegada, né? De nova liderança da extrema-direita, aí não viveu a Segunda Guerra, e aí tem essa, como se fosse um distanciamento do que aconteceu, né? Mas é farinha do mesmo saco dessa velha da extrema-direita, né? Como a Marine Le Pen. Vamos continuar aqui, então, conversando. A gente citou rapidamente o presidente Lula, né? Falando do dólar. Tem já desde a semana passada que a gente vem tratando a respeito desse assunto quase todos os dias, né? Tem fala do presidente Lula, tem crítica ao Banco Central, e aí a imprensa diz que é uma causa e efeito, né? O presidente Lula dá entrevista e o dólar sobe. Só que a gente já mostrou aqui que não é exatamente assim que está acontecendo. Algumas vezes foi antes, né? A declaração dele foi antes. Mas o caso é que hoje não foi diferente. A gente teve mais falas do presidente Lula falando sobre o Banco Central, falando sobre economia. Foi para a Rádio Sociedade. Ele vem dando muitas entrevistas para rádios nos últimos dias. Hoje foi na Bahia. Hoje foi na Bahia, exato. Justamente porque hoje é... Ontem ele falou em Feira de Santana, né? Ele te falou mostrou... na Princesa de Feira de Santana. Rádio Princesa. Na Rádio Princesa. Hoje na Sociedade da Bahia. Sociedade, acho que é de Salvador mesmo. Isso. Aí hoje o que ele falou especificamente a respeito desse assunto? Ele disse que a subida do dólar é uma especulação. Então a gente tem esse primeiro corte, esse primeiro vídeo da fala do presidente Lula. Vamos assistir. Vamos lá. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país.
E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. Não é normal o que está acontecendo e é uma especulação. É um braço de ferro também, né, do setor aí mercadista, da Faria Lima, que gostaria que o Lula assumisse, comprasse esse discurso. Tem que ter controle fiscal. Ontem o Lula disse isso lá em Feira de Santana, lembra, Chico? Não, eu sou daquela escola de que não se pode mesmo gastar mais do que você tem. Isso eu aprendi, foi com a minha mãe, não foi na Unicamp, não foi em nenhuma escola de economia, né? O Lula disse isso. Mas o que o mercado gostaria é que o Lula assumisse uma postura ainda mais dura e talvez comprasse essa tese. Não, vamos cortar, assim, gasto em educação, investimento em saúde e vamos cortar até na Previdência. O Lula já disse que não fará isso. Por isso tem esse braço de ferro. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Aí Globo News aplaudia, a Folha, todo mundo achava, o presidente está agindo com muita responsabilidade, já cortou na educação, já cortou na saúde, já cortou inclusive nos aposentados. Não, tirou essa coisa populista de associar aumento do salário mínimo a aumento da Previdência, dos aposentados. O presidente não quer mesmo que pobre coma, o presidente é um ser humano correto com a Faria Lima. Tudo o que queriam era isso. Mas, gente, poxa, tudo bem que foi eleito numa frente ampla, mas a gente vive o tempo inteiro cobrando que Lula está muito à direita, que está muito ao centro. Essa hora que ele diz isso e que ele vem para uma postura mais combativa, é a hora que a esquerda tem que sustentar. Sustentar a história. Eu já vi aí muitos esquerdistas, não, mas está todo dia, acaba causando desgaste. Pô, a gente não cobra o Lula mais à esquerda, um Lula que enfrenta o mercado financeiro, um Lula que não seja super amigo e bonzinho dos bancos. Na hora que o homem sai para o jogo... Aí precisa ser mais comedido, né, Chico? Acho que a ideia agora, é Gabi, essa. Eu sei que você quer chamar um outro trecho, mas rapidinho. A gente observou o México, né, a eleição no México, que o López Obrador conseguiu fazer a sucessora também, méritos da Sheinbaum, que foi eleita, mas o presidente mexicano estava bem avaliado e ele tinha essa estratégia de todo dia falar na rádio. Só que ele fazia uma fala própria dele. Era para divulgar, basicamente, o que o governo dele estava fazendo. Isso, e também para debater temas. E era logo cedo, era logo no comecinho do dia. O Lula tem feito isso ao longo das últimas semanas, mas ao contrário do presidente mexicano, que tinha uma estrutura própria e fazia isso ali enfim, num local próprio, o Lula cada dia vai numa rádio diferente. Então, ele ainda tem um diálogo muito maior com as elites locais, que cada rádio dessa pertence a uma elite local, a um chefe político, a um chefe empresarial, que seja numa cidade diferente do Brasil, né? Então, o Lula está usando esse instrumento para tentar furar o bloqueio. Ainda assim, estão achando que ele está falando demais. É como se fosse assim, o presidente da República não pode falar, tem que ficar mudo, tem que seguir a cartilha. Né? É isso que querem passar aqui. Sim. E quem fez política primeiro? Vamos entrar nessa história. Quem fez política primeiro foi o Campos Neto, quando vai primeiro jantar na casa do Luciano Huck, um jantar técnico, né? Totalmente técnico. Inteiramente técnico, não se falou de política. Eles falaram só sobre técnicas de cozinha, foi isso? Exatamente. Foi sobre a novela Cuisine Francesa. Foi isso aí. Foi pratos novos e tal. Foi o prato da Rita Lobo, a nova atração da Rita Lobo. Conversaram só sobre comida. Aí pula para o Palácio dos Bandeirantes, outro jantar com o Tarcísio. É o presidente do Banco Central fazendo política declarada, sim, sabe, sem menor história. E eu acho que o mercado quer, com essa gritaria e com esse jogo especulativo brabo, pesado, é jogo para derrubar o presidente. Vamos falar sério. Isso é jogo para criar um caldo que junta-se a outras coisas e derruba o presidente. Isso não é brincadeira, isso é especulação pesada. E dá para saber quem são. Se o governo for num contra-ataque, sabe quem está fazendo. E quem está ganhando dinheiro com isso também. E quem está ganhando dinheiro. O doutor, professor, mestre, Bressa Pereira, outro para a gente aqui, ele falou claramente, de uma maneira mais do que freudiana, o que o mercado quer. O mercado quer manter juro até a saída do Campos Neto, já conseguiu, pelo visto, e no segundo momento indicar ou fazer ou emplacar um chefe do Banco Central que seja da Faria Lima. É isso.
Bressa Pereira, não sou eu que não entendo nada da economia falando. Simplesmente é a autoridade. Autor, né, falou aqui ontem com a gente. Sim. Eu queria trazer as duas manchetes de hoje, duas que a nossa equipe separou, basicamente, né? Quando acabou a entrevista do presidente Lula, saiu manchete no G1, que é a seguinte, a gente vai colocar aqui, lembrando isso, né? A gente tem essa seguinte manchete primeiro. Dólar sobe, vai a 5,70 após Lula dizer que há um jogo de interesse contra o real e Bovespa oscila. Lembrando que depois o dólar caiu, hoje fechou em 5,66. E aí a gente tem a manchete do UOL no mesmo dia, né? Só que no final, no fechamento do dólar. Dólar volta a subir e atinge 5,66 em dia de nova crítica de Lula ao Banco Central. Na verdade, na Folha de São Paulo, né, que fica hospedada dentro do UOL, mas essa manchete é da Folha de São Paulo, fazendo aqui a correção. Então, a gente teve já a imprensa também trazendo, vamos dizer assim, esse olhar, né, nova crítica de Lula ao BC, é o que a gente tem visto todos os dias, né? Uma operação casada também, né, entre os setores de mercado. Ontem o Bresser, né, nessa entrevista, vale a pena depois, quem não acompanhou, escutar a entrevista ali de 10, 15 minutos do Bresser Pereira, que está lançando um novo livro. Ele falou que há uma espécie de coalizão entre os rentistas e os financistas, né? Os rentistas é quem vive de renda. Então, quem já tem muito dinheiro, Gabi, você imagina... Eu até dou exemplo sempre da Globo. A Globo teve alguns anos que teve prejuízo operacional. É uma empresa, uma emissora gigantesca. Então, né, todo mundo viu, cortou, demitiu, enfim, diminuiu o tamanho. Por quê? Operacionalmente, prejuízo. Só que o balanço final ficava no azul. Por quê? Tinha tanto dinheiro guardado no banco, aplicado esse dinheiro com juros altos, compensava o prejuízo operacional. Então, eles estão ganhando aonde? Na operação? Não, nos juros. Então, tem uma operação casada entre os rentistas, a família Marinho é rentista também, não só. Até acho que de todas essas aí na imprensa é a que tem ainda mais vocação para comunicação, ainda mantém uma certa vocação, um pezinho. Né? Investe, né? Investe, é isso. Em novas frentes, contrata. É mais produtiva nesse sentido, do que muita gente. Mas também é sócia do rentismo, porque ganham dinheiro com juros altos. Os outros na mídia também. Então, essas manchetes se explicam também por isso, Gabi. Além da aliança ideológica política, é dinheiro no bolso, é orçamento, é o balanço da empresa no azul, graças aos juros altos. Então, é parceria ideológica e dinheiro no bolso e o balanço no azul na empresa dessa turma aí. E aí a gente tem também... O próprio presidente do Banco Central, ele que diz ser técnico, tem falado bastante a respeito disso também, né? Apesar dele ter demorado pra caramba para desmentir o tal jantar, né, com o Tarcísio, que ele disse que não, eu não aceitei convite nenhum, gente, para ser ministro da Fazenda de Tarcísio se ele ganhar as eleições. Não aconteceu. E o Campos Neto, ele estava em Portugal para um evento internacional, não Gilmar Paluso. Todo mundo está em Portugal, né? O Brasil o Brasil está em Portugal, bem longe dos olhares da imprensa brasileira. E aí ele estava ao lado do presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, do lado do Jerome Powell, né? E o Campos Neto atribuiu a ruídos, estou colocando entre aspas, tá? O que ele disse seriam as falas do presidente Lula, a interrupção na queda das taxas de juros na última reunião do Copom. E aí um detalhe, né, que o Campos Neto, ele falou em inglês e aqui a gente tem agora a fala do Campos Neto completa aqui, tá a tradução do jornal o Globo. Então vamos ler aqui a tradução. Isso, a queda de juros, teve muito mais a ver com muitos ruídos que criamos do que com fundamentos. E os ruídos estão relacionados a duas coisas. Uma, a expectativa na trajetória da política fiscal e a outra, a expectativa sobre o futuro da política monetária. Quando tivemos esses dois ao mesmo tempo, isso criou incerteza suficiente para nós. Vamos traduzir essa fala aí? Pode até deixar na tela, gente. Ele fala isso, está ótimo assim. Queda de juros, ou melhor, a não realização de uma queda de juros, que a queda de juros foi interrompida, não, ou seja, ele está dizendo esse debate sobre a queda de juros, o Banco Central interrompeu a queda, teve a ver com ruídos que criamos. E os ruídos estão relacionados à trajetória da política fiscal. O que ele quer dizer com isso? Que o Lula, o governo, não dá garantias de que vão ser suficientemente firmes na defesa do equilíbrio fiscal. Ele não deu os nomes, porque ele também é malandro, mas para o mercado ficou muito claro. Ruídos na política fiscal, ou seja, o Lula
não quer cortar do jeito que o mercado quer que ele corte. Exato. Ponto número 1. Segundo, o futuro da política monetária. Quem faz política monetária? O Banco Central. Futuro da política monetária, quem vai ocupar a presidência do Banco Central? Há ruídos, por quê? Poxa, se vem um cara aí com essa linha mais próxima do Lula, é ruído. Ruído para quem? Para a turma do mercado. Então, ele está mandando, está falando assim tudo o que eles querem ouvir, né? Porque ele é um deles. É um homem da Faria Lima sentado ali na presidência do Banco Central, incrustado no aparelho do Estado do Brasil, nomeado pelo Bolsonaro, Chico. Está lá, até dezembro, pelo menos, é o que temos. Acho que esse jogo não muda, mas o jogo agora já é no ponto futuro, na nomeação do novo presidente do Banco Central. E a aposta do mercado é para emplacar alguém que, pelo menos, pense mais distante do Lula. Pode até ser um que está entre os atuais, a atual composição, mas que não seja tão ligado ao Lula. Esse é o recado. Tão ligado ao Lula. Ou alguém que ajoelhe no milho, o Gabi. O Galípolo, por exemplo. Muita gente fala que o Galípolo, que é atualmente diretor do Banco Central, poderia assumir a presidência, né? Ele foi nomeado pelo Lula, teve na equipe econômica do Haddad, foi nomeado para a diretoria do Banco Central e pode virar o presidente do Banco Central. Aí ele tem que ajoelhar no milho, senão o mercado não vai aceitar. Ele, de certa maneira, fez isso na última reunião do Banco Central, quando houve unanimidade para não derrubar mais os juros. Então, ele mandou um recado para o Banco Central. Sim. Aliás, um recado para o setor financeiro. Olha, eu posso assumir, se vocês estão vendo, eu até fecho com o Campos Neto nesse momento. Então, é um jogo. Ele está jogando para ver se passa essa tempestade e ele consegue assumir. Aliás, a avaliação é que esse voto é para dizer, olha, eu não sou inimigo de tudo do mercado. Isso, então, exatamente. Ele deixou ali a porta aberta com o mercado. É isso. Tem também a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, comentando no Twitter. Ela também tem respondido, assim, o próprio Lula tem falado todos os dias, mas a presidente do PT... Quase todos os dias ela vem reagindo, né? Às falas do Campos Neto, então às manchetes da imprensa. Ela disse, mais um dia de ataque especulativo ao real e o Banco Central segue de braços cruzados, sem fazer as operações de compra e swap. Aí ela está falando de swaps cambiais, né? Necessárias nesse momento. Irresponsáveis. Aliás, o bolsonarista Campos Neto deve estar aplaudindo o ataque que ele mesmo desencadeou, falando que não podia... falando que não podia sobre questões fiscais. Falando que não podia. Faltou... O que não poderia ter falado. Que não poderia ter falado sobre questões fiscais. Mas a moda na mídia é botar a culpa nas falas do Lula. Inclusive, a gente recebeu um comentário aqui, que eu estou pescando de novo, da nossa audiência, o Clóvis Meirelles, e ele pede, por favor, comentem aí que está havendo um ataque à soberania nacional e a um governo democrático. Isso é um ensaio de golpe, nós temos que reagir, diz o Clóvis Meirelles a respeito dessa conversa que a gente está tendo aqui. Porque é grave, né? Quando começam a apostar nisso dia após dia em subida de dólar, é o mercado politizando para valer. Você sabe que tem gente aqui defendendo no nosso chat o André Lara Rezende. André Lara Rezende, que já foi tucano no passado, sim. Mas que hoje em dia tem uma posição bem mais próxima de um desenvolvimentismo, uma posição menos ortodoxa, né? Conhece muito de economia, tem muita experiência de mercado e tal, e está fora do jogo, assim, dos nomes mais óbvios hoje circulando, né? Então, o Júnior aqui diz, Lula deveria indicar o André Lara Rezende, chuta logo o pau da barraca. E tem mais gente defendendo aqui também. A Alex Sabá, ótima escolha, o André Lara Rezende. Enfim, aí o pessoal já se adiantando, porque o Lula vai ter que indicar esse nome até o fim do ano. Foi especulado durante a campanha eleitoral ainda do Lula, foi especulado bastante o Lara Rezende, ali como que faria parte do grupo econômico, da equipe econômica do governo. Tem uma afinidade hoje. E é um nome, assim, que já foi muito aceito no mercado, né? Uhum. É um nome grande nesse sentido. É um nome palatável igual racha o debate, né? Exato. E ele veio do PSDB, né? Porque veio do PSDB. Só que ele se descolou dessa turma aí, que até hoje ou está no PSDB ou é próxima do neoliberalismo, né? Aquela turma que fez o Plano Real lá. Ele se descolou e foi para um pensamento mais avançado e tal, de distribuição de renda. Esqueceram ele agora. Tudo que é comemoração do Real, ele não foi chamado. Não foi chamado para festinha, para cortar o bolo. Porque ele participou lá ele estava lá.
também, enfim, os estudos do Lara Rezende foram base também para o Plano Real, né? Sim. Para a formulação do Banco Mas esqueceram o nome dele agora. Ontem, segunda-feira, ele foi... BNDES. Na hora do champanhe agora dos 30 anos, esqueceram ele porque ele mudou de pensamento. Pois é. E o mais louco e irônico é que essa turma está comemorando os 30 anos do Real numa festa contra o Real, que é essa especulação. É verdade. Especulação é contra o Real. É. Então, comemora-se os 30 anos e quer botar o Real abaixo agora. É isso. Muito bem. Vamos ver mais um trecho do presidente Lula falando para a Rádio Sociedade? Vamos lá. Porque ele estava falando do Campos Neto, nesse trecho que a gente vai colocar agora, ele estava falando do Campos Neto, é muito óbvio, mas ele não citou o nome do Campos Neto. Então vamos assistir mais esse trecho, a gente já comenta. Vamos ver. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3%, ainda vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Sabe? Definitivamente, eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado. Eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. O Banco Central é um banco do Estado brasileiro para cuidar da política monetária. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro. Ele não pode estar a serviço do mercado. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro, quer dizer, um recado muito claro do que a gente está vendo. Muito boa essa frase. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro. Ele está dizendo que o Campos Neto está a serviço do sistema financeiro e a gente sabe que está, né? Sim, sim. Ele sempre cita o exemplo do Henrique Meirelles como o que seria o ideal dessa independência, que é um cara do mercado, enfiado até as fuças no mercado. Não tem ninguém mais de mercado no Brasil do que Henrique Meirelles, mas que conseguia ser minimamente técnico. É isso que o Lula, no discurso dele, ele sempre fala no contraponto ao Campos Neto. Que o Campos Neto, ele foi fazer, ele está lá como uma pedra no meio do caminho do governo. É isso. Ele está trabalhando numa linha, uma espécie de comitê eleitoral contra o Lula 2026. Porque se o Lula perde 2 anos na economia, não perdeu de tudo, mas perdeu muito. Perdeu um pedaço. Perdeu muito terreno. Se o Lula perde terreno agora, eles pode ser que sonhem com alguma chance. Porque se deixasse o Lula ter trabalhado os 2 anos inteiros do Campos Neto com juros menores, adeus. E sabe Adeus eleição, já tinha ganho. O que me ocorre, você falou, é uma pedra bolsonarista no meio do governo do Lula. Imagine se na política de saúde pública, por exemplo, Gabi, tivesse a ministra, Anísia, mas o presidente do SUS, imagina que existisse um presidente coordenador do SUS, fosse alguém ainda do negacionismo, e falasse, não, vacina não precisa. Mano, precisa. O Pazuello, né? Imagina se o Pazuello tivesse sido deixado lá como diretor do SUS. Não precisa mandar remédio, não precisa mandar vacina, não vamos fazer campanha de vacinação. É isso que estão fazendo. Só que em vez de ser na saúde, é na economia. Tem um sujeito que é fechado com o governo anterior e que é fechado com o mercado e que faz política. E a imprensa vem e diz, o Lula não pode fazer política. E o Lula foi eleito para isso e por ser um político. O Roberto Campos Neto, que não tem mandato, tem o paralelo com o Moro também, que não tinha mandato e fazia política com a toga. O Roberto Campos Neto faz política sentado na cadeira do presidente do Banco Central. E aí a gente tem uma novidade nessa história, que é a seguinte, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele não estava se posicionando a respeito disso, né? Estava ficando na dele, até porque o presidente Lula estava continua tomando muito à frente desse assunto, mas hoje ele também começou a falar sobre essa especulação em torno do dólar. Ele disse que é um problema de comunicação. Ele deu uma entrevista numa coletiva de imprensa e aí ele disse o seguinte, a gente tem aí a fala do Fernando Haddad. Abre aspas para ele, então. Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso. A autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal é isso que vai tranquilizar as pessoas. Interessante ele voltar também a falar do arcabouço fiscal, porque ele ficou um tempo sem falar a respeito disso, né? Eu acho essa frase assim, é quase que uma concessão ao mercado financeiro. Essa frase. Ele é um conciliador com a Faria Lima, né? É uma frase para amaciar um pouco. Amaciar a fala do Lula, né? Sim.
não sei se é aconselhado pelo próprio Lula, Provavelmente, eu bato né, e Chico? tu dá uma amaciada, porque isso é o que acontece muito em política, né? Sim. Um partido ou um governo escolhe, olha, eu dou a porrada e tu amacia. Isso. E assim vamos tentando negociar. Não é a primeira história. vez que o presidente Lula faz isso, inclusive. Não seria a primeira Como vez. é que é aquela Sim. coisa? O Ele dá bad a cop paulada e e o ministro vai lá e dá uma amaciada. Ele diz, o policial bonzinho e o policial Isso, malvado. Vai fazer a exato, é uma abordagem, estratégia tem um política. policial que grita e não sei o que, e tem outro falando, calma, meu querido, passa os documentos. E o outro grita e bate no carro. Agora, eu acho o Lula muito solitário no governo nesse discurso. Você tem a Verdade. Gleisi, mas é a Gleisi no partido. O Lula é muito solitário nesse governo. Eu não vejo ministro nessa hora para sair para o jogo, sabe? O Lula fica falando muito sozinho, que, aliás, eu acho ele muito solitário no geral no governo. Você não tem um ministério que vá no mesmo tom. Sim. Que seja um ministério político e que fale no mesmo tom. Não precisa nem falar em Brasília, fala lá na sua cidade, final de semana, na rádio local, o que Lula está fazendo agora. Não vejo essa defesa do governo como deveria ser feita. Porque além de você sempre falar isso, né, Chico? O Flávio Dino cumpria esse papel. Sim. Né? Talvez hoje nem a área dele é a economia, mas ele certamente estaria nesse debate, que já foi governador, tem experiência em gestão também. Você pega o Capelli, que era o sub... Ele está fazendo esse debate nas redes. Que ele trabalha agora com o Alckmin, no Ministério do Alckmin. Não tem nenhum cargo importante, ele bate mais com contundência e com como deve ser feito do que qualquer um ministro. Verdade, você lembrou bem. Até eu mostrei ontem o tweet do Capelli. Ele é segundo escalão do governo, não é primeiro. E está fazendo esse debate que nós estamos fazendo aqui. O governo precisa de gente fazer isso. O Alckmin, por exemplo, não está fazendo muito, né? Não. O Alckmin poderia estar fazendo isso. Mas ele não fez desde o início do governo, ele nunca entrou em nenhum tipo, ele é sempre nesse perfil conciliador. Que ele é para fazer, para estar colado. Mas o Alckmin está colado na produção, está colado Na indústria, na nova indústria. Tem que chamar essa indústria para falar. Hoje até vi, o Rogério me mostrou agora há pouco, tem até uma fala inesperada do Marcelo Carvalho da Rede TV, dizendo que os juros estão abusivos. Vê onde está encontrando. Porque ele deve estar endividado, né? Deve estar endividado, entendeu? Mas tem que ter ressonância, esse discurso não pode ser Lula sozinho. É interessante quando ele vai lá para a Feira de Santana, quando fala na Rádio Sociedade da Bahia, porque ali você busca um empresário menos reacionário e ligado à produção. Sim. Menos ligado ao rentismo, menos ligado à ciranda financeira. Esse giro do rádio serve muito para isso. Mas você precisa criar, colocar esses interlocutores falar. Sim. Não pode ser só Lula. Inclusive, o Ricardo Capelli, vocês estavam falando dele se posicionar nas redes sociais. Antes de chamar aqui, tem mais um vídeo do presidente Lula que a gente precisa passar. Mas olha o que ele falou, faz pouco tempo, foi hoje, ele disse. É urgente uma investigação pelos órgãos competentes sobre os motivos da omissão do Banco Central frente à escalada do dólar. Quem? Capelli está falando isso? Ricardo Capelli nas redes sociais. Pode haver mais do que apenas sabotagem. Tem muita gente lucrando com a especulação contra o Brasil. Foi o que disse o Ricardo Capelli. Ou seja, ele está fazendo exatamente essa discussão que a gente está fazendo aqui na bancada. Tá vendo? Que está lá no segundo escalão do Alckmin, sabe? Você precisa ter mais gente falando isso. Verdade. Não, já houve um tempo que o PT, os setores, não é nem só o PT, os setores de centro-esquerda, tinha um grupo de economistas que não fechavam com o mercado e que faziam esse debate, escreviam em jornal. O mercadante tem que falar mais isso. Mas ele no BNDES, será que ele não está mais... É o homem da produção. Assim, vai ser... parte desse papel do governo está muito com o BNDES, que vai financiar a produção. Os pupilos da Maria Conceição Tavares, vamos dizer assim, a turma que ela formou. Cadê os alunos de Dona Maria da Conceição Tavares fumando aquele derby nessa hora? Muito bom, Chico. Ela ia pôr o dedo na cara, viu? Ela ia colocar o dedo. Não, mas ela formou muita gente. Cadê a turma da Maria da Conceição Tavares para fazer esse debate de maneira... até com mais propriedade. Enfrentar. Não é um debate do outro mundo, gente. Eu que não entendo de economia, sei que a produção é quem deve ter uma prioridade mínima. O Bresser ontem, aos 90 anos, estava fazendo esse debate. Com muita dignidade. Fez aqui como uma dignidade mais Bresser Pereira. É isso. Antes de chamar o Guilherme Amado para a nossa conversa, porque ele vai conversar com a gente a respeito desse assunto, o presidente Lula, ele deu uma declaração também, e o Lula tem esse jeito de falar do jeito que todo mundo entende, né? Então, ele defendeu zerar o imposto para carnes que não são chiques, né? Ele falou as carnes que não são chiques, ele estava falando ali do frango, do acém. Vamos assistir esse trechinho também para a gente discutir a respeito disso. Vamos ver.
Eu sou favorável. Aliás, já conversei isso com a Haddad, já conversei isso com o Galípolo, já conversei com o pessoal do Tesouro. Ou seja, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação, Silvana. É o seguinte, você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia, sabe? Então, uma carne, sabe, um músculo, uma fêmea, colchão mole, sabe? Tudo isso pode ser evitado. Ali ele fala, frango, por exemplo, não precisa ter imposto, faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo, aí ele cita várias, né? Músculo, acém, colchão mole, tudo isso pode ser evitado. É o Lula saindo um pouco da... Falando o Lula da picanha, né? Boa, saindo da picanha, né? Não ficar só na picanha, né? Porque a picanha as pessoas mesmo assim que compram uma vez, quem pode, uma vez a cada 15 dias, né? Para fazer em casa. Agora o dia a dia não é picanha, né? O dia a dia é outra coisa. Né? A picanha é no dia da festa, né? Agora, vou abrindo uma rápida polêmica, Amado. Daqui a pouco. Chama ele já para nossa uma rápida polêmica. Tem gente até que acha que picanha não é esse corte lá tão importante. Principalmente os argentinos, né? Preferem o contrafilé deles. Maravilha. Fato é que aqui pegou como a carne nobre, né? Vamos dizer assim. Para mim, tanto faz que eu sou vegetariana. Vou chamar o Guilherme Amado. Chama o Guilherme Amado. Não é do seu departamento, Gabi. Não é do seu departamento. Vou para o meu departamento. Guilherme Amado, boa noite para você, querido. Guilherme que está chegando aqui para conversar com a gente, para falar sobre essas declarações do presidente. Olha ele aí, chegando. Achei que era para falar da carne, a conversa estava boa, agora vai azedar. Eu acho que você entende, você é um bom churrasqueiro. A única que não pode opinar sou eu. Eu sou churrasqueiro. Não tenho lugar de fala para falar a respeito de carne. O Luiz Fernando Veríssimo que diz, né, que ele adora a cozinha, mas ele entra lá só para comer. Ele não se aproxima muito do fogão lá. É verdade. Justo. Tipo eu. Bom, Gui, a gente estava conversando aqui sobre o dólar subindo, né? Mais um dia do presidente Lula falando, né, sobre essas declarações, sobre o Banco Central. O próprio Fernando Haddad hoje entrou nessa história também, né? Entrou falando em ruído de comunicação. Né? O Haddad, a gente sempre, para entender o que é o Fernando Haddad nesse governo, a gente tem que pensar naquela imagem de um pé em cada canoa. Não tem jeito. Né? Ele é um eterno equilibrista. Ele não quer ficar mal com o mercado e ele tem as raízes desenvolvimentistas dele. Né? Então, ele vai seguir nessa toada até o último dia dele no cargo que tem gente que diz que é o pior emprego do mundo, né? Ministro da Fazenda. Ele tem que ficar se equilibrando. O que muita gente que é a favor da queda de juros, que é crítico também do Roberto Campos Neto, vem dizendo é que o Lula não vai mais ganhar essa parada, né? Não vai conseguir tirar, nem quer, né? Ele não quer peitar de tirar o Roberto Campos Neto, porque seria uma briga política que, ao que tudo indica, ele perderia no Senado. Se ele peitasse e tirasse o Roberto Campos Neto, ele teria muita chance de ter uma grande derrota no Senado. O Senado não chancelaria essa saída do Campos Neto. Então tem muita gente dizendo, olha, não adianta, não vai tirar ele. E quando ele cria esse ambiente, o mercado quase que de pinimba, quase que para mostrar que quem define o jogo especulativo são eles fazem um ataque especulativo ao real. Hoje, se você for ver, grande parte dos analistas de economia, os mais responsáveis, eles estão dizendo isso. Não há indicador macroeconômico que sustente essa disparada do dólar. A economia do Brasil está bem, está indo bem, não tem nenhum indicador que aponte para a necessidade do real ter sofrido a desvalorização que sofreu frente às outras moedas de mercados emergentes. O Brasil está sendo alvo de um ataque especulativo. Agora,
o recado que o Haddad passou ali foi como essas outras pessoas passaram. Tem uma questão ali de comunicação que, a contar pelo que Haddad falou, ele tem a mesma percepção. Não adianta mais fazer a crítica pública, porque isso está favorecendo o Roberto Cruz Neto. Ô, Guilherme Amado, então era essa pergunta que eu ia fazer para você, né? Uma coisa era a gente entender que há especulação, que o mercado está operando aí dessa forma e tudo, e que o Lula pode até ter razão no que ele está fazendo, mas do ponto de vista do realismo político, adianta? Até onde que o Lula deve ir nisso? Né? Nesse momento, ele tem um sujeito sentado lá no Banco Central e ele mesmo disse para a rádio na Bahia hoje, eu não vou mexer, ele vai ficar até o final, eu não posso fazer nada. Então, fazer esse debate com essa estridência que o Lula está fazendo, a gente até cobrava, né, Chico, do Lula, as pessoas, o Lula podia ser um pouco mais afirmativo nas teses mais progressistas, aí ele está fazendo. Mas está tendo resultado, que vantagem política que o Lula colhe daqui até o final do ano fazendo esse tipo de debate? É vantajoso? Ele sinaliza que tem alguém que está tentando impedi-lo de governar com uma economia mais acelerada e tal. Ele está ganhando pontos ou ele está perdendo? Acho que esse é um balanço que a gente pode fazer, entendendo até, em parte concordando com o que o Lula está fazendo, mas do ponto de vista do realismo político, faz sentido manter essa operação assim de debate permanente, Guilherme, na sua opinião? Eu acho que não, Rodrigo, eu acho que não faz, porque... e o que você falou, e ele na própria fala dele, ele indica que ele não vai tirar, né? Porque se ele estivesse preparando o terreno, ele está querendo criar uma comoção pública para ganhar apoio quando ele decidir tirar o Roberto Campos Neto. Mas não se tem notícia de que ele vai tirar o Roberto Campos Neto. Não se tem notícia justamente por causa disso que eu falei agora há pouco. No Senado, ele seria derrotado. Os senadores, inclusive senadores de esquerda, dizem que não chancelariam essa atitude do Lula. Então não vai tirar. Se não vai tirar, o Roberto Campos Neto há 1 ano e 7 meses quase, né? 1 ano e meio, ele está nessa guerra com o Planalto, ele não cedeu até agora, não seria há 6 meses de deixar o cargo que ele cederia. Se ele tivesse algum tipo de constrangimento com crítica pública, ele não teria feito o que fez, que é posar ao lado, de aparecer em eventos ao lado do Tarcísio de Freitas, falar que é amigo dele, dizer que seria ministro da Fazenda com muito orgulho e tal. Então, assim, se fosse uma pessoa permeável à crítica, a gente já teria visto uma mudança de comportamento e não teria visto isso. Ele, na verdade, ele dobrou a aposta. Ele dobrou a aposta. Agora, quanto ao jogo do mercado, eu lembro que o Lula, para se eleger em 2002, vocês todos devem ter essa memória, o Lula, ele falou o que o mercado queria ouvir, né? O Lulinha Paz e Amor foi essa construção. Carta aos brasileiros, né? Carta aos brasileiros, né? Carta aos brasileiros, né? Eu me lembro de uma... O cuidado era tão grande, né, na suavização da imagem do Lula naquele momento, aquela operação toda do Duda Mendonça, que até os dentes do Lula foram nivelados para não ficar com aquele dente de vampiro e tal. Era tudo muito cuidado. Nessa altura do campeonato, o Lula sabe que ele não vai mudar o mercado. Não vai. A forma como essas pessoas pensam é completamente diferente da forma que ele pensa. Eu acho que, sendo realista, nesse momento, faz a pontuação crítica, continua fazendo a crítica, e, principalmente, escolhe um nome que vá dar a política econômica que ele quer, a política monetária que ele quer. Isso eu acho que é o mais fundamental. E aí tem uma questão sobre o Gabriel Galípolo. É o Gabriel Galípolo esse nome? Porque o Gabriel Galípolo votou com Roberto Campos Neto. Que Gabriel Galípolo vai prevalecer? O Gabriel Galípolo que era o número 2 do Haddad, que tinha uma visão alinhada com a política do governo, ou o Gabriel Galípolo que quer ficar bem com o mercado? Acho que isso é uma coisa que
O Lula tem menos de 6 meses para tomar essa decisão. Ô, Gui. Isso é uma questão fundamental. Sobre Diga lá, isso, Gabi. a gente debateu muito aqui na época. Eu queria até ouvir sua avaliação sobre isso, né? Sobre os bastidores, porque muito se especulou se isso não teria sido conversado com o presidente Lula, porque, obviamente, pegou muito mal, principalmente para a base de apoio do Lula, que disseram não pode o Galípolo votar com o Campos Neto e ser a pessoa, ser o nome do presidente Lula. Mas muitos especialistas disseram, não, mas isso foi ali para dosar, justamente para mostrar, né, para o Lula mostrar que o Galípolo não é assim tão alinhado com ele. E aí, você sabe de alguma coisa dos bastidores, se realmente foi isso, se pendeu para um lado ou para o outro, porque Gabi, foi muito curioso, né, hoje eu Chico? achei curioso, porque eu vi o Lula citando Galípolo. Ele não fala normalmente, fala o Haddad, fala no... Ele citou nessa entrevista? Citou. Ele não fala reparei. no sentido positivo. Eu achei já que tem uma coisa ali de que não está de mal, pelo menos. Sim. E que a avaliação, né, Amado, é que o voto do Galípolo também seria um voto para não queimar, para não criar conflito com o mercado financeiro. Isso. E dizer que, olha, eu sei ler o cenário econômico e eu sou um sujeito responsável. Olha o Galípolo ali, está falando dele há um tempão, não tinha aparecido o rosto. Nem todo mundo conhece, né? É um nome muito conhecido na economia, mas o grande público nem tanto. Eu comecei a gostar do André Lara Rezende. André Lara Rezende. Eu sou apenas um pitaqueiro aqui nesta modesta mesa, Acho mas que você gosta é do Otto Lara Rezende. aí nem se fala, né? Do cronista, pelo amor de Deus. Mas desculpa, Amado. Pois Vai na bola. Essa informação, se o Galípolo conversou com o Lula antes da última reunião do BC, ela é uma informação que eu duvido que alguém vá confirmar, pela razão seguinte. Se o Galípolo conversou com o Lula antes da reunião do BC, o Galípolo corre o risco de ser retirado de lá, porque eles não podem conversar sobre o que vão fazer, pelo menos conversar sobre o que vão fazer. Né? Sim. Eles ligaram para falar do Corinthians, se ligaram para falar da novela, da picanha, tudo bem. Mas se o Galípolo falou com o Lula antes sobre como é que ele decidiria, é um problemão para o Galípolo. Então, eu duvido que alguém vá confirmar essa informação. Mas muita gente achou que eles se falaram e que o Lula, que pode ter sido esse jogo combinado, como vocês falaram, né? Pelo menos o Galípolo ter explicado antes para o Lula o seu voto, mas que, vocês vão lembrar, na véspera, 2 dias antes da reunião do BC, o Lula deu aquela entrevista para a rádio CBN, para Cássia Godoy e para o Milton Jung. E nessa entrevista, ele falou que ele queria um presidente do BC que fosse fiel ao povo brasileiro e não refém do mercado. Né? Com as palavras dele, ele falou isso. Sim. E ali teve gente no PT que achou que era um recado para o Gabriel Galípolo um dia antes da reunião que definiria a taxa Selic. Bom, o Galípolo acabou votando contra a tese do Lula. Agora, faz muito sentido que tenha sido um voto pensando no futuro, porque eles perderiam. Né? Os diretores indicados pelo governo Lula perderiam frente aos votos dos outros. Então, não ia ficar... Opa, tivemos uma interrupçãozinha no Guilherme Amado. Já ele retorna aqui. Ele ia completando ali, que na prática ia ficar a mesma coisa. Perderiam de todo jeito. Isso. Enquanto o Guilherme Amado... O nosso chat é muito bem-humorado, né? Tem o Carlos Vasques sugerindo, bota logo o Zé Disseu. Zé Disseu no Banco Central. Nossa, o mercado, olha, o surto, imagina o surto do mercado. Não, ele não teria... Claro. Teria um golpe, né? Vamos falar a linguagem verdadeira. Maravilhoso. Eu amo essas mensagens do chat que chegam. O pessoal é muito criativo. Daqui a pouquinho, acho que o Amado não vai conseguir voltar com a gente. Vou deixar um beijo para ele então, Gui. Obrigada por hoje. Deu recado aqui, passou muita informação para a gente. Tem uma nova aí também nessa história. Informação nova, saiu fresquinha. Da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, entrou no debate, gente, sobre o Banco Central e o governo Lula. Eu reclamei da solidão, do Lula nesse sentido. Então, você acabou de falar, Chico, ela ouviu e falou, não, já vou me pronunciar aqui. Por favor, Simone Tebet disse o seguinte, que foi um equívoco colocar 2 anos de presidente do Banco Central indicado pelo presidente anterior. Tá aí o que eu queria. Abre aspas para Simone Tebet. Situação cria desconfiança política em um país polarizado, fecha
fecha aspas. Pô, deu um nome aí a Simone Tebet. Ou seja, ela disse Alguém que... voltou para se despedir daí. Isso, Guilherme Amado, de repente, pode até comentar também essa frase da Simone Tebet. Já chega com essa bomba aí. Eu vou concluir o raciocínio anterior e já comento na sequência a Tebet. Então, assim, pode ter sido um jogo ensaiado entre o Galípolo e o Lula? Pode. Na minha parte, isso é meramente especulativo. Como eu falei, eu não tenho informação. Mas faz um certo sentido. Faz, sim. Porque o fato é que o presidente do Banco Central tem que ficar também um pouco naquela situação que a gente falou do Haddad, né? Num pé em cada canoa. Porque ele tem uma função na equipe econômica brutal, né? É o responsável pela política monetária, e se também não tiver confiança do mercado, aí, de novo, a gente tem que ser realista, né? O cara tem que ter confiança no mercado, como o Haddad conquistou. Se não tiver, o cara não dura ali, não adianta, né? Ou pelo menos vai ser uma pessoa com poder esvaziado. Sobre a Tebet... Só um parênteses aqui, Amado, desculpa, para dar os créditos, a apuração da Natuza Neri. Essa da Tebet? Isso, da Simone Tebet, nossa querida Natuza, na Globo News. Isso que a Tebet falou faz muito sentido, né? 2 anos criam 2 anos de tensão ali tremenda, né? Aquilo que eu já falei no N1 isso. Vamos considerar que o próximo presidente seja alguém do lado do Bolsonaro. Estou numa mesa de vidro aqui, não dá para isolar 3 vezes, mas enfim. Vamos considerar que seja alguém do lado do Bolsonaro. Aí, vamos considerar que seja o Galípolo, o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central de um governo da extrema-direita vai ser, durante 2 anos, alguém indicado pelo Lula. Que política monetária ele vai empreender lá, né, numa situação dessa? O governo vai querer, provavelmente, uma política de austeridade, enfim, uma receita, presume-se, né, uma receita neoliberal Paulo Guedes ao cubo e tal. E vai ficar se chocando com um presidente do Banco Central que vai lutar por juros baixos, por exemplo, é uma coisa meio doida. Mas, né, também para o país seria uma coisa curiosa. Seria talvez também uma forma de esse presidente do Banco Central lá conseguir fazer o contrapeso a um eventual arroxo fiscal brutal, enfim. A gente está vendo esse lado da moeda porque a gente está, nesse momento, pela primeira vez experimentando a coincidência de um presidente do BC eleito por um governo da extrema-direita. Mas vamos pensar, se fosse o contrário, não haveria benefício para o país? Talvez 2 anos realmente seja muito. 1 ano, talvez, não sei. Mas Agora quero ver o Senado, a Câmara voltar a legislar sobre isso. Acho que tão cedo não vou mexer nessa história. Não vão mesmo. Não vão. Jamais. Gui, obrigada por hoje. Que bom que deu para você voltar aqui para a gente fazer esse fecho. Um beijo. Valeu, até mais. obrigado. Bom programa. Obrigada. A gente continua por aqui. Gente, vamos olhar um pouco para o internacional agora? Vamos, porque nós vamos falar bastante de extrema-direita, né? A extrema-direita, daqui a pouco. Daqui a pouquinho o professor Castro Rocha chega para falar com a gente. Mas a novidade que eu tenho, a notícia que eu tenho é sobre Donald Trump, né? Ele pediu a anulação daquela condenação pelo suborno a uma atriz pornô, né? O caso Stormy Daniels. Essa história, os advogados dele fizeram esse pedido um pouco depois da Suprema Corte dos Estados Unidos decidir que ex-presidentes têm direito a algum grau de imunidade pelos atos cometidos durante o exercício da presidência. Ou seja, ele pegou essa história e já quis aplicar nesse caso, né? Porque aí ele sai na frente nessa questão das eleições. E aí os promotores disseram que aceitam adiar a sentença. Olha só como isso beneficia o Donald Trump. E discutir uma nova data, só que essa decisão vai partir do juiz responsável pelo caso, que foi justamente quem pediu pela condenação, né? Pelo suborno. Então, a gente vai ter que aguardar para ver o que vai dar. Os advogados do Trump estão pedindo o seguinte, uma nova análise desse caso e sob essa perspectiva nova da Suprema Corte, que tem esse entendimento sobre ex-presidentes em exercício do cargo. O Trump ele foi condenado justamente pelo suborno, né, por subornar essa atriz pornô, a Stormy Daniels, que foi, pela acusação, um caso extraconjugal do Donald Trump, né, e tem toda essa questão, enfim, da traição, de como... Ele também tem um pouco, né, ali nos Estados Unidos, o Donald Trump, a extrema-direita dos Estados Unidos, esse discurso da família tradicional, né, tem tudo isso e caiu por terra quando esse caso veio à tona, né?
O Trump é difícil, né? Que alguém acredite nisso. Mas as pessoas querem acreditar em alguma coisa, né? Então, mas essa condenação tirou qualquer possibilidade de fazer esse discurso de defesa da família no caso do Trump. Também cresceu a pressão para que o Biden desista, né? Depois do primeiro debate, né, do Biden, que realmente, gente, foi um fiasco para o Biden, né? E aí está crescendo uma pressão até internamente, né, dentro do partido. Saiu uma pesquisa, né, Rodrigo? Isso, a pesquisa da Ipsos e Reuters, mostrando que 1 de cada 3 eleitores democratas, ou seja, do partido do Biden, acham que ele deve desistir da corrida, candidatura. da corrida eleitoral. A pesquisa foi publicada, inclusive, na Reuters. A gente vai conversar sobre extrema-direita. A gente está falando a respeito de Donald Trump versus Biden. Existe essa preocupação de quem que seria o nome, então, se não for Biden, quem é que vai substituir? Quem é que é capaz de bater a extrema-direita nos Estados Unidos? E cada vez mais o cenário parece estar se encaminhando para um cenário positivo para o Donald Trump. Mas tem também uma outra história que a gente vai trazer aqui, também internacional, mas trazendo o nosso olhar para a América Latina e sobre falas a respeito do presidente Lula, que é o Javier Milei, o presidente da Argentina. A gente falou rapidinho sobre isso na abertura do programa, tirando o dia para xingar o presidente Lula no Twitter. A gente vai conversar sobre isso com o historiador, professor João César de Castro Rocha, que fazia tempo que não vinha aqui no ICL Notícias segunda edição. Que bom que ele voltou. E que é um estudioso, do pensamento da extrema-direita no Brasil, enfim. Está sempre com a gente dividindo esse conhecimento. Com certeza. Boa noite, professor. Prazer falar contigo mais uma vez. A gente não está ouvindo o professor Castro Rocha ainda. Acho que o som está bloqueado aí, professor. Vamos tentar. Boa noite. Agora sim. Boa noite, Gabriela, professor. Rodrigo, Chico. Estava com saudade de vocês, Gabriela. A gente estava com saudade. Só quer saber do N1, né? Só quer saber do... A gente não aceita, não. Olha, veio até combinando aqui, com você, Chico, hoje. Camisa, xadrez. Não é? Olha, aproveito para parabenizar o Chico Sá, que está lançando agora um livro que eu já li, é um livro excepcional, eu recomendo muito. Pô, com esse cabo eleitoral, a orelha do livro é do professor, então eu tô bem. Fala de livro agora, né? Porque senão a nossa comunidade CL vai falar, mas que livro? Que livro? Imagina um livro que já sai com a orelha do professor Castro Rocha, já tá bem na... É um livro chamado Cão Mijando no Caos, que é um título tirado de um livro do Drummond, de um poema do Drummond, e dei a sorte e contei com o generoso Castro Rocha para ali mandar ver na apresentação. Que luxo, então já saio muito bem, obrigado. Maravilhoso, gente. É um livraço, recomendo muito. Muito bom, gente. Obrigado, querido. Vamos trazer, então, essa fala do Javier Milei. Uma delas, né, a gente vai destrinchando aqui aos poucos, mas primeiro, qual que foi o primeiro tweet do Milei? Ele chama o presidente Lula de perfeito dinossauro idiota. A gente vai colocar o tweet aqui na tela. E eu vou lendo aqui para vocês, né, traduzir uma parte. Ele diz, olha só, o perfeito dinossauro idiota, ele diz, ele come a curva, é uma expressão, né, da Bolívia, e me critica por não declarar imediatamente. Quer dizer, ele está falando da tentativa de golpe na Bolívia, porque o Milei não se pronunciou, e ele foi criticado, obviamente, com razão, por não se pronunciar a respeito de um golpe de Estado. Depois ele traz... a fraude montada na Bolívia, porque ele faz parte daquela teoria da conspiração, né, de que o presidente teria agido junto com o general que fez essa tentativa de golpe, ou seja, ele está alinhado com a extrema-direita internacional, né? O Eduardo Bolsonaro também acredita nisso, fala a respeito disso, ele também. E aí ele chama ele de perfeito idiota, em vez de aceitar o seu erro, me critica por deixar visível a sua estupidez. E depois dos ataques de Lula, número 3, que ele aponta ali, especialmente a sua forte interferência na campanha eleitoral e sólido apoio à campanha mais suja da história, ele reclama porque eu lhe respondo com sinceridade. E aí ele diz que ele foi preso por corrupção e é comunista. Enfim, tem uma série de barbaridades aí. Ele diz que o presidente Lula, então, deveria aceitar o erro dele, reconhecer que a tentativa de golpe na Bolívia foi uma fraude, que Lula interferiu na eleição argentina e que respondeu com a verdade, dizendo que Lula foi preso por corrupção. Depois, num outro tweet, ele se referiu ao presidente Lula como quem gosta de beber.
Vamos dar uma olhada nesse. Esse daí é antigo, né? Antes de extrema-direita, os opositores do presidente Lula já faziam esse tipo de comparação. A gente fez uma tradução dessa publicação original, porque ela usa bastante jargão local ali do espanhol, do argentino, e ele diz o seguinte: medíocres politicamente corretos, abstenham-se. Uma boa dose de realidade, ao observarmos de perto, coloca em xeque toda a argumentação da esquerdalhada, né? Da esquerdalha, que a extrema-direita chama. E mostra o quão estúpidos podem ser aqueles que gostam de tomar uma. Ele está falando do Lula, né? Falando, ele gosta de tomar uma e tal. Enfim, várias provocações do Javier Milei. Ele que está vindo, ele não foi, aliás, não vai comparecer a uma reunião do Mercosul, mas vai comparecer num evento de extrema-direita aqui no Brasil. E ele publicou essa mensagem fazendo referência à bebida com a foto do Lula, só para completar, Isso. né? Veio Perfeito. junto no Twitter, viu? É uma referência bastante direta, Bastante né? Não é direta. nem ali subentendido que é o presidente Lula. Ele coloca uma foto dele. Perfeito, Rodrigo. E aí ele vai nessa conferência dos conservadores, que é a CEPAC, em Balneário Camboriú, mas não vai nessa reunião do Mercosul. Ele até fez um tweet, na verdade, ele pegou o tweet do Eduardo Bolsonaro, que é meio que a figura da extrema-direita no Brasil, que faz referência a essa extrema-direita mundial, e confirmou a presença no CEPAC, dizendo vamos, né? O Eduardo Bolsonaro diz vamos, e ele vai lá e dá um retweet nessa postagem. Quer dizer, então, ele fazendo um ataque direto, né, professor, ao presidente Lula, dizendo que vai, ou seja, está fazendo uma afronta bem direta. Olha só, estou indo nesse evento da extrema-direita, vou dar recados muito claros ao presidente Lula e não vou encontrar, né? Porque não vai encontrar com o presidente Lula aqui no Brasil. Gabriela, é um pesadelo, mas é muito típico da forma de ação da extrema-direita transnacional. Quer dizer, o que eles fazem? Eles procuram o tempo todo ultrapassar o limite do razoável, de forma a normalizar o absurdo. Veja, agora mesmo no Brasil, há pessoas que começam a tentar normalizar a extrema-direita francesa da Marine Le Pen, cujo pai, o Jean-Marie Le Pen, foi expulso do partido quando afirmou publicamente que as câmaras de gás dos campos de concentração era apenas um pequeno detalhe na história. Não é possível normalizar o absurdo. Um presidente da República não pode viajar a um país e sequer dar qualquer espécie de justificativa para o presidente deste país. Ele fez o mesmo na Espanha há pouco tempo. Um presidente da República não pode, sobretudo Gabriel Javier Milei, há menos de um mês, dependeu do Brasil para que não houvesse uma pane elétrica na Argentina. O presidente Lula colocou o governo brasileiro à disposição do governo argentino. Numa situação dessa, eu creio, nós precisamos começar a agir de uma maneira um pouco mais enfática. O governo brasileiro deveria chamar o seu embaixador de Buenos Aires para uma consulta. Simplesmente não é possível que se considere normal o comportamento de Javier Milei. Não é possível que nós, de alguma forma, aceitemos este comportamento como o comportamento de um estadista. Agora, o que acontece quando nós aceitamos? O que acontece quando os governos, o da Espanha, o do Brasil, claramente em choque diante de um comportamento tão insólito, não têm uma atitude firme? Ele ganhou. Ele marcou o território, ele deu um passo a mais, ele deu um passo à frente. De passo a frente, a extrema-direita transnacional está vencendo no mundo inteiro. Então, em algum momento, nós vamos precisar estabelecer um limite. O limite é este. Veja, está aqui. Aconteceu isto, o que nós fazemos? Vamos chamar o embaixador brasileiro para consultas em Brasília, que é medida protocolar em atitudes como essa. Simplesmente não é possível aceitar isto. E se nós não reagirmos, eles vão adiante. A mesma coisa a extrema-direita faz no plano digital. Não é casual que agora o representante do reagrupamento nacional da Marine Le Pen seja um jovem de 28 anos de idade, cuja principal credencial intelectual é ser o Jordan Bardella, cuja principal credencial intelectual e política é ter milhões de seguidores, especialmente no TikTok. Porque, de novo, o Milei rompe com todos os limites da diplomacia e da civilidade. Não acontece nada, ele deu um passo adiante. A extrema-direita comete em série crimes na esfera digital. A justiça é analógica. Nessa terra
sem dono, a extrema-direita viceja e ganha eleições no mundo inteiro. Realmente, Gabriela, nós precisamos começar a reagir de maneira mais enfática. Não, importantíssimo. Não, lembrando só que a Espanha reagiu e fez esse chamado ao embaixador de maneira protocolar e urgente. É verdade, Chico. Tem que ser feito isso, eu concordo inteiramente, não pode deixar passar barato. Sim. Tem que mostrar, inclusive para o povo argentino, que o presidente deles coloca os negócios da Argentina em risco. Sim. Coloca a economia da Argentina em risco. O gás, né, que o Brasil está mandando para lá. Sim. O que eu ia perguntar para o professor Castro Rocha, é normal um presidente como um presidente argentino vir ao Brasil, ele vai fazer isso agora, vai lá para Balneário Camboriú, ignorar a principal autoridade brasileira, nunca se encontrou com Lula, não se reúne com Lula, vai para Camboriú como se não houvesse um governo brasileiro e se reúne com a extrema-direita, que é a oposição ao Brasil. É como se ele estivesse insuflando uma espécie de rebelião, de você não reconhecer o governo eleito pela maioria dos brasileiros. É normal, se você se lembra de outros momentos em que isso aconteça com tanta naturalidade, como se fosse natural, né? Só para reforçar esse argumento. Além da declaração em si, ele vem ao Brasil desconhecendo a existência do presidente da República, do presidente Lula, e deve se encontrar com o Bolsonaro, ou com os asseclas do Bolsonaro, pelo menos, né? É inédito e corresponde à despolitização radical da polis que a extrema-direita realiza. Por que o Milei o faz? Porque com isto ele ganha milhares e milhares de likes. Ele é considerado o grande, o valente, o machão, o macho alfa. Essas fantasias delirantes da extrema-direita, recordemos do Nicolas Ferreira, aqui em Copacabana, no dia 21 de março, dizendo que o Brasil não precisa de leis, mas de homens com testosterona. É uma obsessão, é um fetiche desta turma com uma certa ideia de masculinidade. É obviamente inédito. É ainda pior, Rodrigo. O que é o CPAC? O CPAC, em português. Então, em inglês, o CPAC é a Conservative Political Action Conference, que se reuniu pela primeira vez em 1974, nos Estados Unidos, evidentemente. Então, é o Congresso da Ação Política Conservadora. O principal palestrante na primeira reunião, em 1974, foi o então governador da Califórnia, o Ronald Reagan, que fez um discurso histórico antecipando a campanha eleitoral, em que ele derrota o Jimmy Carter e se torna o presidente do neoliberalismo americano, junto com a Margaret Thatcher, no neoliberalismo inglês. Então, o CPAC é uma sementeira de extrema-direita, o CPAC é uma sementeira de ação política reacionária. Não é um congresso acadêmico, é uma ação política para tomar o poder. Quando o Javier Milei vem ao Brasil, se recusa sequer a notificar as autoridades de que ele virá ao Brasil. Nós sabemos por um tweet do esse grande intelectual Eduardo Bolsonaro. E ele vai justamente para o local que é um ninho de conspiração, que é um ninho de teorias conspiratórias e de fake news para tentar derrubar o governo, é uma atitude inaceitável. É preciso que o governo brasileiro tome uma ação. E obrigado pela lembrança, Chico. O governo espanhol chamou o embaixador. O governo brasileiro precisa fazer o mesmo, Rodrigo. É isso. Eu queria perguntar também, professor, aproveitando até que o senhor já citou aí esse expoente novo da extrema-direita na França, né? Esse jovem de 28 anos com pensamentos bastante... né? 28, né? 28 na abertura eu tinha falado que ele mal passou dos 30, eu errei, ele mal chegou aos 30. Não chegou ainda, não chegou aos 30. 28 anos, mas está ascendendo. E a gente tem a própria Marine Le Pen, que está à frente das eleições. A gente vai ter o segundo turno dessas votações, né? Saiu à frente no primeiro turno e agora a gente vai ter o segundo turno nesse domingo agora. Agora, a gente está falando aqui, professor, no caso das eleições na França, de um enfraquecimento muito grande do Emmanuel Macron. Mas eu pergunto o seguinte, ele tem um bloco ali partidário, né, de centro-direita, que o Emmanuel Macron se mostrou, né, de centro-direita neoliberal. Ele, parte do partido ali, lideranças dizem que não vão se alinhar com a extrema-direita, mas tampouco com a extrema-esquerda, eles chamam assim. Então, para que lado que eles vão, né? Eu me pergunto... e como é que eles vão conseguir, né? O Emmanuel Macron vai conseguir fazer frente a isso, já que é ele que vai indicar a liderança, quem é o premier que vai estar ali junto com ele. Então, qual que é a saída? Pois é, nesse segundo turno, né? Nesse segundo turno, exato. Eu acho que uma saída possível, embora a situação seja muito complexa, nos remete a Portugal.
Em Portugal, o partido de direita venceu as eleições, com uma margem pequena, mas à frente do Partido Socialista. O terceiro partido nas eleições de março foi o Chega, do André Ventura, que é o Bolsonaro português. Aliás, muito mais perigoso, porque articulado consegue juntar sujeito, verbo e predicado numa mesma frase. O que, pensando no Bolsonaro, é uma qualidade incrível. O que fez o partido de direita em Portugal? Não se aliou ao Chega. Se aliou ao Partido Socialista para criar literalmente um cordão sanitário para que a extrema-direita portuguesa não chegasse ao poder. Na França, o Macron teve um cálculo que ele se equivocou. Foi uma aposta, na verdade. Como se diz em poker, foi um all-in. Porque logo depois das eleições em que ele teve o partido dele teve um desempenho bastante fraco, ele dissolveu a Assembleia e convocou novas eleições, num prazo de tempo muito curto. A esperança dele, no fundo, Gabriela, era que a esquerda francesa não conseguisse se reunir. Porque, devido ao que aconteceu, o genocídio na Palestina, o ataque do Hamas, houve um racha entre a França insubmissa, que é o que eles chamam de extrema-esquerda, e o restante da esquerda francesa, socialista, centro-esquerda, esquerda, mas não tão radical. Então, o Macron considerou que eles não conseguiriam se reunir. Se isto acontecesse, ele dissolve a Assembleia. O partido da Marine Le Pen claramente era o partido favorito, o reagrupamento nacional. O cálculo do Macron é que aqueles que apoiam a democracia não teriam opção a não ser votar nele, Macron. Esse é o cálculo que ele tinha. O cálculo fracassou, porque num tempo recorde, a esquerda francesa se reuniu e criou a Frente Popular. Agora, para a nossa audiência, por que nova? Porque em 1936, num dos esforços mais extraordinários para tentar deter o avanço nazifascismo, as esquerdas de todo o mundo criaram, em diversos países, frentes populares para tentar barrar o avanço do nazifascismo. Infelizmente, na época, não foi possível. Neste momento, há alguma esperança, porque o partido da Marine Le Pen obteve 33% dos votos. A nova Frente Popular não ficou tão longe, Gabriela, teve 28% dos votos. Mas o partido do Macron, esse teve 20%, ficou muito atrás. Mas agora, há uma característica da eleição francesa que é muito diversa da nossa. Na eleição francesa, nos diversos distritos, se qualquer candidato obtiver 12,5% dos votos, vai para o segundo turno. Então, teoricamente, na França, você pode ter um segundo turno quadrangular, com 4 candidatos, matematicamente. Na prática, é quase impossível. Mas é muito comum na França que você tenha, no segundo turno, eleições triangulares. No caso, seria a extrema-direita do reagrupamento da Marine Le Pen, a nova Frente Popular e o bloco macronista. A esquerda já se comprometeu, isso é muito importante, Gabriela, a esquerda já se comprometeu nos distritos onde um candidato de esquerda ficou em terceiro lugar em retirar o nome, de modo a que os votos naturalmente favoreçam o Macron, numa tentativa de barrar o partido de extrema-direita da Marine Le Pen. Não podemos naturalizar a Marine Le Pen. O partido é de extrema-direita, é xenófobo, lembrando do pai misógino, dela, né, professor, também. Tudo. E esse rapaz de 28 anos, o Jordan Bardella, você vê ele na televisão, ele está sempre muito bem vestido, um terno impecável, muito alinhado, ele fala de maneira muito mansa, ele nunca levanta a voz, ele é ponderado, mas o conteúdo é tão radical quanto o conteúdo do pai da Marine Le Pen, que é o Jean-Marie Le Pen. Adorei essa Tem companhia para você aqui hoje. Aqui, maravilhoso. A pessoa mais importante do mundo. É o João Amém. Vicente. João Oi, Vicente, Gabriela. um beijo, João Vicente. Oi, tudo bom, João? Muito bem. Participação especial. Participação especial. Mais cedo aqui, professor Castro Rocha até disse que ia jogar essa pergunta de volta. A direita, no mundo, está jogando muito com essa ideia de renovação. O próprio Milei hoje chamou o Lula de dinossauro, chamando o perfeito dinossauro idiota. A França tem esse líder, o Bardella, né? Sei lá como é que em francês deve ser Bardella. Claro. Que tem 28 anos
E aqui no Brasil tem uma direita renovada, eles falam de juventude, né, de acabar com o que é velho. Sabe o que eu fiquei me lembrando aqui, professor? Mas você pode falar muito melhor do que eu, até pelo seu conhecimento literário. Do futurismo no século XX, o movimento futurista, que era parceiro do fascismo e que falava muito em renovação, falava muito em velocidade, em algo novo, em estabelecer o novo. Que novo é esse, né, que eles estão propondo, né, Chico? Que acaba sendo o Marinetti e acaba se revelando fascista também, né? No final. O líder do futurismo. Isso, que bom. Então, Rodrigo, você não sabe. No doutorado que eu fiz em Stanford, o tema que eu estudei foi o futurismo. Olha, não sabia mesmo. Então está perguntando para a pessoa certa. Olha que maravilha, Rodrigo. Em 1926, aconteceu um fato extraordinário que em 2026 eu lanço um livro, que é o seguinte: o Filippo Tommaso Marinetti veio à América do Sul numa viagem à la Jordan Peterson, cobrando ingresso, e ganhou muito dinheiro. Em 1926, o futurismo surgiu no manifesto publicado em 1909 na França. E é genial a história, Chico. Ele chegou no Le Figaro, na primeira página do Le Figaro, ele falou para o Le Figaro: este é um movimento que agora está galvanizando a Itália. O Le Figaro ficou impressionadíssimo, publicou o manifesto do Marinetti na primeira página. O movimento não existia, Chico. Ele passou a existir porque saiu no Le Figaro, que é genial, né? 1909, era uma coisa nova, estridente, novidade. Ele, por exemplo, ele propunha que Veneza fosse transformada num imenso estacionamento, a cidade de Veneza. Caramba! Porque a grande beleza da época era a máquina, a velocidade. Em 1924, o Marinetti, falido, não tem opção. Ele se junta à academia fascista, torna-se fascista. O Rodrigo publica um livro, que é uma coisa espantosa. O livro se chama Fascismo, Mussolini e Fascismo. E o argumento dele é que o Benito Mussolini é a conclusão lógica do fascismo. Então, quando ele vem para o Brasil em 1926, quando ele chega, ele está careca. Ele tem uma esposa muito jovem, Benedetta Cappa Marinetti. Olha que história extraordinária. Então, os jornais da época no Brasil publicam manchetes. Gabriel, olha que manchete maravilhosa. Marinetti é careca. O futurismo chegou depois do tempo. Meu Deus. O melhor de tudo, como a esposa era muito jovem, ele era muito ciumento, ele entrava no palco para falar e a plateia inteira dizia: Benedetta, Benedetta, Benedetta. Muito bom. Muito bom. Então, muito bom. É isso, mas você tem toda a excelente. Eu nunca tinha pensado nisso, Rodrigo, uma excelente comparação. Não, porque veja, muito bom mesmo. O Nicolas Ferreira tem 25 anos. É isso. O Bardella, 28. É isso. Todos são jovens. O Milei, pensando na idade usual de presidente da República, é muito jovem. O Viktor Orbán, quando foi pela primeira vez primeiro-ministro na Hungria, tinha 31 anos, foi o mais jovem de todos. Mas é isso. Eles apostam... Aqui tem que mudar a música do Belchior. Apesar de tudo que fizemos, somos os mesmos e vivemos como os nossos tataravós. Porque eles são muito antigos. Eles não são como nossos pais. Eles são como os nossos tataravós. A verdadeira juventude depende do que nós estamos fazendo agora. Diálogo, alegria e conhecimento. Isso eles não têm. Excelente, professor Castro Rocha, muito sempre bom. brilhante. Não, e essa ideia de pavimentar a Veneza, alguns governantes de São Paulo gostam muito dela, viu? O Tietê já... Avisa, dá essa ideia para o Maluf que ele pavimentava tudo. Né, Gabi? Inclusive a praia no Rio, se deixar. Inclusive a praia do Rio de Janeiro, exatamente. Muito bem. Professor, obrigada por hoje, querido. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Estava com saudade de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Um beijo para o João Vicente aí. Muito obrigado. Vicente, né? Presença ilustre. O futurismo paulista teve o João Dória. Acelera São Paulo. Acelera São Paulo. Bem lembrado. As máquinas. É isso. Puxado. Obrigado. Boa noite. Gente, a gente estava falando aqui de futurismo, acho que é uma ótima para a gente puxar essa história também do apocalipse tecnológico, né? Sim, essa velocidade toda, meu Deus do céu. Aqui, exatamente, porque esse assunto é muito importante, a gente também traz informações a respeito disso todos os dias. Enfim, a gente ia tratar de um assunto aqui a respeito de dados pessoais, né? Porque a gente
tem agora a Meta, né? O conteúdo do Instagram, Facebook, de milhões de pessoas eram captados, por exemplo, sem a empresa oferecer informações sobre para onde, né? Quem que vai usar esses dados? E agora a gente vai falar sobre isso, por exemplo, é um dos assuntos que a gente vai tratar nessa aula, sobre as relações nossas com essas ferramentas de plataformas, né, na internet. Eu acho que eu vou assistir essa aula, gente, eu vou ficar com vontade de sair de todas as redes sociais possíveis, né? Porque todos os dias a gente está sendo estimulado a permanecer Quando nelas. você vê aquele balanço semanal que a própria rede te manda, quantas horas você passou no Twitter, no Facebook, no Instagram, é uma conta espantosa. Exato. A gente teve uma decisão nova que é a Meta não podendo mais usar dados pessoais justamente para o desenvolvimento de inteligência artificial, que eu acho que é o mínimo. É o mínimo para a gente começar a falar sobre proteção de dados na internet. Então, você, eu, todo mundo tem direito de saber para onde estão indo as nossas informações pessoais. Quando a gente começa a pensar no tanto de ferramentas e onde nossos dados estão, dá até um pânico, né, Chico? Melhor nem a gente começar essa conversa, porque realmente vai longe. A gente vai ter essa aula que vai ser oferecida nesse domingo agora, o Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. É bem por aí, né? É bem isso. Pegando nossos dados e usando para oferecer anúncios, propaganda, e vem realmente segmentado para o nosso público. Às vezes a gente fala uma coisinha e não é por acaso que aparece lá na propaganda, não. É porque a gente está falando sobre esse assunto e eles estão... Por exemplo, quero viajar para Fortaleza. Aí 2 segundos vem. depois aparece 1 milhão de anúncios para Passagem Fortaleza. Hotel em Fortaleza. É isso aí. Então, a gente é bombardeado o tempo todo por isso. Já 7 de julho agora, domingão, a gente vai ter 8 horas da noite essa conversa entre o Eduardo Moreira e o Adam Alter, que é um dos maiores especialistas na relação humana com as tecnologias. Então, para participar, você tem que fazer a sua inscrição, icrn2.com.br, aula que é online, gratuita, todo mundo pode ter acesso, mas tem que lembrar de fazer a inscrição, não é só chegar na hora e assistir, não. Tem que fazer a inscrição aqui no link do N2. Quero agradecer também, hoje, especialmente a Pop TV do Rio Grande do Sul, que é a nossa nova parceira aqui na nossa comunidade ECL. Bom chegar lá, né? Chegar lá com a Pop TV. Exatamente. A gente amanhã volta a partir das 7 horas da manhã com a Pop TV, desde o Desperta. A gente vai ficar o dia inteiro junto com vocês. O ICL é Pop. O ICL é Pop. É Pop. É, E o nosso editor Rogério Jordão também é Pop, está aniversariando hoje. Um beijo, para o Rogério Jordão. Essa semana a gente tem muitos aniversariantes. Batendo palma aqui. Palmas aqui no estúdio também. O cara é pop, o cara é pop. Tá todos os dias aqui, firme e forte, junto com a gente, segurando a nossa mão. E ele que é responsável pelo nosso roteiro impecável e definição de pautas todos os dias. Um beijo, Rogério Jordão. Obrigada por tudo. E um beijo para você que nos acompanhou até aqui. Olha só para não esquecer, canais da Pop TV 23.1 em Porto Alegre e 45 em Sobradinho. Então, você que é dessas duas regiões pode nos acompanhar pela Pop TV. Amanhã estaremos por aqui, firmes e fortes, a partir das 7 horas da manhã. Boa noite, meus queridos. Boa noite. E até amanhã. Até amanhã. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.